todo pecado do mundo. Glória a Deus, estamos aí ao vivaço. Estamos aí. E nós vamos entrar no livro de Amós. Gente, o livro de Amós, o livro de Amós é um profeta menor. Só que tem que ele não tem nada a ver com o profeta Joel, que profetizou em outros tempos. Porque o profeta Amós, ele profetizou na época que haviam dois reinos. O reino, quando havia lá a divisão do reino do norte e do reino do sul, ele nem era profeta, ele não era profeta e nem era sacerdote. Ele era boieiro, o boiadeiro. Ele mexia cuidava de animais, né? E aqui Amós foi chamado. Amós é o autor do livro de Amós. Amós significa aquele que suporta o jugo. Aquele que suporta o jugo. E aqui, gente, Amós profetizou durante os reinos de Uzia, de Judá, em 792 a 740 a.C., na época de Jeroboão, rei de Israel. Seu ministério foi realizado dentro dessa época e parece ter ocorrido em menos de 2 anos. Então ele trabalhou durante 2 anos. 2 anos ele trabalhando, ele entregando a palavra do Senhor. Oséias, anota aí, ele é chamado de... Amós, ele é chamado de... significa aquele que suporta jugo. Então, lembrando mesmo, apontando mesmo para Jesus. Jesus, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou. Gente, eu esqueci de falar, eu sou evangelista Patrícia. Me segue lá, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Sou Patrícia Regina Flor de Maio. Deixa lá, tá? Então, gente, qual foi por exemplo, o meu contexto histórico agora, se alguém for assistir daqui a 30 anos esse vídeo, que eu não sei nem, eu acho que nós não temos 30 anos de vida aqui nessa terra. Se tiver, eu acho que eu não estarei viva, né? Eu tenho 63 anos. E aí o pessoal fala assim, qual que é o contexto que a Patrícia estava? Né? É um contexto de 2024, depois de Cristo, na cidade de Nova Lima. E aqui onde que Amós estava. Eu custo para desligar um profeta do outro. Onde que Amós estava? O Amós estava na época que o povo estava numa grande prosperidade. Estava ganhando muito mesmo. Na época a prosperidade estava tanto para o reino de Israel, tanto para o reino de Judá. Ambos estavam muito prósperos. E a pessoa, quanto mais próspera ela está, mais ela se ensoberbece, mais ela acha que não precisa de Deus. É difícil uma pessoa rica servir a Deus. É difícil. E Jesus falou, né, que era mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico aceitar o evangelho. Então você que é rico, não negue Jesus, tá? A primeira coisa que a pessoa faz é afastar do Senhor. Quantos cantores estão se afastando, estão escolhendo o meio secular? Aqui está falando que eles estavam sob o domínio de Jeroboão. Israel havia conquistado novamente o controle das rotas internacionais. Então eles estavam muito prósperos mesmo. E aqui a rodovia do rei através da Transjordânia e o caminho do mar através do vale de Jezreel. Então aqui esse é o contexto. Ele estava aqui, né? E qual que é o conteúdo do livro de Amós? O livro de Amós é basicamente uma mensagem de julgamento sobre as nações, oráculos e visões do julgamento divino sobre Israel. O tema central aí do livro é que o povo de Israel havia quebrado
o seu conserto, a sua aliança com Deus. Eles estavam aqui riquíssimos, mas eles estavam cheios de idolatria. Cheio de idolatria. Fica aí, né, Cláudio? Deus abençoe. Ué, que você vai voltar amanhã? Fica aí. Então e Deus o tempo todo nos profetas. Em Amós condena a idolatria. Em Oséias condena a idolatria. Em Joel condena a idolatria. E aqui, gente, Amós enfatiza que a retidão e a justiça são essenciais para uma sociedade saudável. Tem que ter atos de justiça. E o povo aqui estava rico e não praticava atos de justiça. Porque naquela época lá, Deus mandava apoiar os órfãos, as viúvas, né? E os pobres. As viúvas, elas passavam fome, elas não tinham salário. Elas, quando o marido morria, elas perdiam tudo, porque as mulheres não tinham autoridade nenhuma na época do reinado. Então ela tinha que casar com alguém da família para ser o resgatador dela e resgatar a herança dela. E às vezes as viúvas ficavam mendigando pela rua. E aqui, gente, Cristo é revelado. Não há referência direta de Cristo em Amós. Nenhuma tipologia é tão pouco apresentada. Parece haver uma alusão, todavia, em Amós 1,9. Deixa eu ler aqui para vocês Amós 1,9. O que está falando? Amós 1,9. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e com força era como a dos carvalhos, mas destruiu o seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Eu tô achando que esse versículo não tem nada a ver, não, mas tá falando para ler aqui, né? Vamos ler o capítulo 1. Aí o capítulo 1, meu amado e minha amada, eu gosto, essa Bíblia não tá bonita, mas é uma das melhores Bíblias que eu tenho, viu? É porque ela é muito antiga. Aqui no capítulo 1, no 1, vai falar sobre o julgamento das nações. As nações que ficavam em volta, que ficam, né, em volta de Israel, agora uma nação unificada, né? Damasco, 1:3-5, está falando aí de Damasco, profecia contra Gaza, profecia contra Tiro, profetiza contra Edom, profecia contra Amon, contra Moabe e contra Judá, e profecia contra Israel. Então aqui no capítulo 1 está falando das ameaças contra diversas nações e contra Judá, porque eles estavam adorando deuses que não podiam fazer nada por eles. Eles se encantaram com outros deuses. E os deuses, não há outro Deus a não ser o nosso Deus. E aqui Amós, no capítulo 1 de Amós, as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel. No dia de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, dará a luz, dará sua voz nas habitações dos pastores, haverá pranto e secar-se o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Sempre você vai ver esse comentário de Gileade aí, porque de Gileade aí, né? Porque era um bálsamo que saía de Gileade muito bom, muito aprovado, né? E por isso porei fogo na casa de Azael e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad.
quebrarei o ferrolho de Damasco e exterminarei o morador de Bequeate, Avém, e ao que tem o cetro do Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Aqui no capítulo 1, Amós é o nome usado somente neste livro. Só nesse livro. Significa aquele que suporta o jugo. Amós significa aquele que suporta o jugo. Obrigado aí pelos bastões. E aqui está falando assim, ó, pastores. Esse termo aparece no Antigo Testamento, a referência a outro homem, Mesa, rei Moabe. E provavelmente significa um criador de um pequeno rebanho, ovelhas ou bodes. Tecoa, o que era Tecoa? Tecoa, o autor, né, é a introdução aí ao lugar que ele morava. Ele era morador de um lugar chamado Tecoa. E nós sabemos que o autor, né, viu, né, recebido através da revelação, Amós relata 5 visões, e as visões estão aqui, né? Terremoto, mencionado em Zacarias 14:5, nós ainda vamos olhar lá, né? Ele vê o terremoto, e os escavadores que trabalham em Azor encontraram evidência desse terremoto, ao qual datam cerca de 760 a.C. Esse terremoto que Amós falou é comprovado, ele aconteceu, tá bom? Aqui quando fala assim no 1:2 de Amós, bramará, a voz do Senhor troveja desde Jerusalém, situada no sul de Israel, até no Monte Carmelo, situado ao norte. Amós irá nos dizer em capítulo 3:8 que bramiu o leão, esse leão aí é o Senhor, e essa é a razão pela qual ele está profetizando. A voz do Senhor é descrita como produzindo a seca que afeta até a área verdejante do Carmelo, conforme Salmo 29. E aí capítulo 1:3, essa sessão consiste de vários oráculos contra as nações. Contra a nação de Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe e principalmente Judá e Israel, né? Fala de Damasco também. E aqui no 1:4, Azael assassinou o governante Ben-Hadad em 2 Reis 8:7. Segundo Rei, do 8 até o 7 até o 15, e reinou aproximadamente 842 antes de Cristo, que ele reinou de 842 a 806 antes de Cristo. O filho de Azael também se chamava Ben-Hadad. Opa, eu moro em Nova Lima, Minas Gerais, né? Então, gente, aqui esse é o capítulo 1 de Amós. Aqui foi o chamado dele. Aí há os oráculos contra Israel. Ele vai falando aqui, né? Assim, aí ele fala assim, ó. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo que vai levar eles ao cativeiro, todos os cativos para entregarem a Edom. E ele falou assim, eu por isso porei um muro de Gaza e ele consumirá os seus palácios. Exterminarei os moradores de Asdod e os que têm cetro de Asquelon, e tomarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão a espada e baniu toda misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente e retém a sua indignação para sempre. Então aqui, né, ele está falando contra a profecia contra cada um deles.
E assim, diz o Senhor, por 3 transgressões, e ele falou, né, que por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade. Fenderam para mim é abriram as grávidas, né? E por dilatar seus termos. Por isso porei fogo no muro de Rabá, e ele consumirá seus palácios com alarido de batalha, com tempestade nos dias de tormenta. E seu rei irá para o cativeiro, ele e seus príncipes juntamente. Assim diz o Senhor. Aqui, já, né, como eles brigaram entre si, aqui eles estavam muito ricos mesmo, e tanto Israel como Judá, mas eles esqueceram de Deus, andaram se esquecendo de Deus e se renderam a outros deuses, deuses que não proclamavam justiça, porque o nosso Deus, ele proclama a justiça, e Deus feito com as mãos deles, né? Quando eles não estavam adorando Deus feito com as mãos deles, eles estavam adorando os seres criados por Deus, adorando o sol, a lua, as estrelas. Fizeram um bezerro, ficava beijando o bezerro, um tanto de coisa. Então, gente, nós temos que entender. Esse é o primeiro capítulo, o capítulo de Amós. Amós, ele não era profeta e nem sacerdote. Ele cuidava de animais. E ele foi chamado para entregar a profecia. Então, gente, Deus usa quem ele quer. Quem ele quer. A pessoa fica assim, falando de tal nem estudado tá. Claro que eu sou a favor da gente estudar e tudo. Mas Deus, ele fala com quem ele quer, né? Com quem ele quer. Não se esqueça disso. Esse é o capítulo 1, tá? O julgamento sobre as nações. É o juízo sobre as nações. Deixe o seu like e o seu comentário aí.